Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a essa terceira aula do módulo sobre a elaboração de trabalho de conclusão de curso. Nessa aula a gente vai discutir, vai tentar falar um pouco sobre, com alguma profundidade, sobre a estrutura padrão de um TCC. Vamos tentar compreender quais são os elementos obrigatórios, qual é a função desses elementos obrigatórios, como essa organização contribui para a clareza, para a coesão, para a consistência científica do trabalho acadêmico que você está produzindo. Então, a proposta aqui não vai ser apenas ensinar a estrutura, mas também refletir como esses dispositivos operam de maneira até de legitimar um conhecimento científico no ambiente acadêmico, na vida de maneira geral. Vamos nessa? Importância do TCC, da estrutura no TCC. A estrutura do TCC não é apenas um capricho burocrático. É uma burocracia, de fato, mas não é só um capricho. A ideia de uma estrutura é que ela colabora como parte do processo da comunicação científica que é institucionalizada. Isso tem raízes históricas na construção do modelo da ciência moderna. Se a gente for lembrar, vou fazer uma referência aqui a Einstein, Freud, eles comunicavam por cartas, porque não tinha revista científica, então era manda para um amigo, amigo da Pitaco, hoje tem muitas cartas que são públicas, e a ciência se fazia assim. Você deve imaginar que ficava um tanto enviesada aqui e ali, né? As revistas científicas hoje, os trabalhos de conclusão de curso, eles seguem padrões para tentar lidar com essas questões. Então, hoje, quando a gente pensa em instituições de ensino, a produção científica, elas adotam padrões de formatação e estrutura que normalmente aqui no Brasil são ou a ABNT ou a APA. E tem o intuito de garantir alguma uniformidade na apresentação dos trabalhos, uma compreensão facilitada dos dados e dos argumentos, a validação, a transparência metodológica, facilitar também, né, o processo avaliativo e de indexação. Pensando nisso, quando a gente organiza o TCC, a gente está inserindo numa comunidade discursiva. Quando a gente tem um amigo muito próximo, a gente conversa de um jeito, por exemplo, no WhatsApp. Quando é uma pessoa do trabalho, a gente conversa de outro jeito. Então, na elaboração de um trabalho científico, ele tem a ver com uma comunidade discursiva também. E a gente precisa assumir um lugar de pesquisador que está produzindo e comunicando algum conhecimento. A maioria dos TCCs, independente do tipo, seja um artigo científico, um relatório de pesquisa, uma revisão sistemática, um estudo de caso, ela costuma ser organizada em blocos, vamos falar assim, 3 blocos maiores. Seria os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Cada bloco desse ele tem uma função específica dentro da lógica acadêmica, dentro da lógica científica, e a gente vai destrinchar esses elementos agora nessa aula. Então vamos lá. Vamos pensar que os elementos pré-textuais eles antecedem o desenvolvimento do conteúdo. Então o papel desses elementos, a função desses elementos é apresentar o trabalho ao leitor, dar pistas sobre a natureza do trabalho, garantir que esteja conforme exigências institucionais, exigências da ciência. E esses elementos pré-textuais costumam ser a capa, a folha de rosto, o resumo, o abstract e o sumário. A capa, ela deve ter as informações que devem ter: o nome da instituição, se tiver logotipo, se o modelo da sua instituição for com logotipo, se não, sem. O título do trabalho, ele precisa ser claro e objetivo. O nome completo do autor e a cidade e o ano de entrega. Por exemplo, Goiânia 2025.
Na folha de rosto, você repete essas informações, mas você vai acrescentar a natureza do trabalho, o curso que é vinculado, né, no caso aqui, psicologia, e o nome de quem te orienta. E aí você vai fazer menção qual a titulação dessa pessoa que te orienta, especialista, mestre, doutor, você vai colocar o que é a titulação dessa pessoa. Aí vamos pensar que na folha de rosto, algumas instituições exigem uma folha de aprovação, que é uma página seguinte onde vai ter um espaço para assinaturas. Aí você vai colocar a data, quem faz parte da banca e as assinaturas de cada um. Partimos então para o resumo e para o abstract. O resumo, ele precisa ser conciso e ele precisa falar os objetivos do seu trabalho, a metodologia, resultados e as considerações finais. E precisa incluir as palavras-chave. Conciso significa no máximo 250 palavras. Posso fazer um resumo com 50 palavras? Não fica legal, não pega bem. Se o máximo é 250, tenta manter entre 230 e 250. Tenta manter por ali. Até porque você tem que colocar todas as informações do seu trabalho nesse resumo. Você vai fazer uma introdução pequenininha, vai falar os objetivos, a metodologia, os principais resultados e a conclusão. O abstract ele é a versão em inglês, ou em língua estrangeira, né? Abstract em inglês. Em outros idiomas vai ter outros nomes, claro, né? E vai ser a tradução geral do que você tem ali no resumo. Tá. Tem também o... Não, peraí. Vamos considerar que esses elementos que estão no resumo, eles precisam situar o leitor antes de iniciar a leitura do seu texto. Então, é uma exigência de produção acadêmica, tanto em nível nacional quanto em nível internacional. Se você ler um artigo em qualquer idioma, você vai ver que tem esse lance do resumo. O último é o sumário. O sumário ele vai precisar ser organizado com base na navegação do texto, até porque a função dele é organizar a navegação do texto. O ideal é que ele seja gerado automaticamente. Então, o Word ele gera automaticamente, você mexe na configuração e ele já coloca qual é o título, ou o subtítulo e a página. Não é legal, até porque é muito cansativo você fazer manualmente, né? Introdução, página 10, aí você conta lá, tá na página 10, escreve. Esse não é ideal, é melhor que ele seja gerado automaticamente. E no sumário, a gente precisa transparecer qual é a hierarquia do conteúdo. Então, o que é tópico, o que é subtópico, colocar ali cada questão. E agora a gente chega nos elementos textuais. Os elementos textuais, eles compõem o que a gente pode considerar como uma espinha dorsal do TCC. O que ajuda a sustentar, né? É isso que eu estou querendo dizer com essa metáfora. Aqui ele vai falar sobre como a produção do conhecimento científico é concretizada. Então, vai ter uma introdução, uma fundamentação teórica, uma metodologia, resultados e análise, ou então discussão dos resultados e as considerações finais. Vamos pensar que a introdução, ela apresenta ao leitor o tema, é um convite para o diálogo científico. Agora, presta atenção. Lembra que lá naquele vídeo de abertura eu falei, vai ser legal se você tiver um caderno, um lugar para fazer anotação? Essa é a hora. Quais são os elementos essenciais numa introdução? Vamos lá. Contextualização. Você vai fazer um panorama breve sobre o tema, uma contextualização histórica que seja. Eu costumo começar com contextualização histórica. Você precisa colocar o problema de pesquisa, que é o que você está querendo investigar. Você precisa falar sobre isso. Precisa colocar uma justificativa, que é por que isso é importante, qual é a relevância acadêmica, qual é a relevância social desse seu trabalho.
os objetivos, que costumeiramente a gente pensa em objetivo geral, e de maneira menos costumeira a gente pensa nos específicos também, mas é interessante colocar objetivos específicos também. Que são como, assim, uma capilaridade dos objetivos gerais, do objetivo geral, perdão. Outra coisa que precisa aparecer mas assim, precisa aparecer, mas não é assim, meu Deus, se não aparecer, você vai bombar. É dar uma pista sobre o que vai ser a estrutura do seu trabalho. Então, você apresenta de um jeito bem sucinto que esse trabalho está organizado em sessão tal, ali pela frente. Pronto, fechou. Esses são os elementos mais importantes para a gente pensar uma introdução. Agora vamos pensar a fundamentação teórica. Tá anotando aí? Espero que esteja, hein? Vai dando pausa, muda a velocidade se for preciso, mas vai seguindo. A fundamentação teórica, ela é onde a fundamentação teórica onde reside um posicionamento epistemológico do seu trabalho. Então, você vai apresentar os autores relevantes, vai apresentar produções atuais, vão falar o que é discutido por esses autores. Você vai organizar os conceitos de maneira lógica, de maneira progressiva, vai utilizar citações diretas, vai utilizar citações indiretas, é claro, né, com parcimônia e com rigor técnico também, né? E você vai relacionar a teoria ao seu problema de pesquisa. Não se esqueça que fundamentar não é apenas citar, não é falar Freud falou que luto é isso, Birman falou que luto é isso. Não, você vai dialogar criticamente, inclusive, com a produção que já é existente. Não é incomum que a introdução e a fundamentação teórica formem um bloco só, nem sempre se divide. Não é um problema que isso aconteça. Às vezes a pessoa divide até para tentar se organizar de um modo diferente. Veja com quem te orienta, um modo mais adequado para o seu trabalho. E aí a gente vai para a metodologia, que é onde você vai explicar como a pesquisa foi conduzida. Ou seja, isso inclui qual é o tipo de pesquisa, uma pesquisa quantitativa, qualitativa, exploratória. Você vai colocar os participantes e a amostra, se for o caso, né, se houver, os instrumentos e materiais que você utilizou para o seu trabalho. Se você está fazendo um pré-projeto, que costuma ser o TCC-1, você coloca no futuro. Se já é o TCC-2, é o texto que você vai apresentar para a banca, você coloca no passado. Então, vamos utilizar tal instrumento. Se já é TCC-2, utilizamos ou foi utilizado tais instrumentos e materiais. Outro tópico que precisa aparecer dentro da metodologia é o procedimento de coleta e análise, como que você chegou até esses dados. Por exemplo, seu texto foi uma análise de textos, por exemplo, assim, foi buscar na literatura o que tem ali, o que acontece por ali, né? Foi uma pesquisa nesse sentido. Então, você vai falar quais foram as palavras que você usou para achar os artigos que você buscou, em quais sites você procurou e por aí vai. Outra coisa que precisa apresentar na metodologia são os aspectos éticos, como foram organizados e respeitados os princípios éticos da sua pesquisa científica. Passou pelo comitê de ética, quais foram as documentações que foram assinadas. Comumente, quem faz TCC relacionado à experiência do estágio, a própria universidade já correu atrás dessa documentação, mas você tem que fazer referência a isso no texto, né? Que, por exemplo, o paciente assinou as documentações exigidas, respeitando critérios éticos estabelecidos pelos comitês de ética. É isso. A metodologia ela deve ser redigida de forma objetiva, ela precisa ser um texto claro e detalhado o suficiente para permitir uma replicação, se for o caso, ou para dar detalhes, né, detalhes específicos da sua caminhada. Mais um elemento textual vai ser a análise e a discussão dos resultados. Então, aqui
é onde você vai interpretar os dados que foram... Uai, gente, será que eu pulei aqui? Eu acho que eu tô pulando mesmo, Tá, então eu vou falar o anterior, né? Apresentar os resultados. Se o seu texto tem tabela, é aqui que você coloca, nos resultados. Tu coloca as tabelas e faz um breve textinho explicando o que cada tabela conta. Se o seu texto foi, por exemplo, entrevistas, lembro que meu TCC foi nesse rumo de entrevistas. Você pode fazer a análise e a discussão juntos, fica até mais interessante. Então, você já contou, né, como você chegou àquela amostra, por exemplo. A amostra é um nome muito quantitativo, mas vou usar ele. E você vai contar quais foram os principais tópicos que apareceram ali nessas entrevistas, por exemplo. Na época do meu TCC, eu entrevistei 5 pessoas. E nos relatos tinham coisas em comum. Então, quais eram essas coisas que apareciam em comum? Cada coisa dessa que aparecia em comum virou um subtópico dentro dos meus resultados e da discussão, né? Então, vamos pensar que na análise você vai interpretar os dados que foram produzidos à luz da teoria que você está utilizando. Se você utiliza comportamental, você não vai interpretar falando de Freud. Não funciona. Se é Gestalt, você não vai usar Skinner. Então, tem que ser relacionado à teoria. Por mais que você ache legal todas as teorias, tá? Mas você tem que usar... Foca em uma e vai em uma. Você vai apresentar os resultados, como eu disse, né? Se for de gráfico, você posta os gráficos, quadros, tabelas, se for necessário. E você vai discutir os achados, vai comparar eles com a literatura que foi revisada. Uma forma da gente pensar o que é a discussão dos resultados é que é uma conversa, é um diálogo com os autores. Então, você vai discutir o que você tem, o que a literatura fala, e vai tentar traçar linhas de raciocínios por aí. Se concorda, se discorda. Lembre-se que não é só, eu concordo porque o meu foi muito legal, o meu trabalho foi muito legal. Não, você precisa ser mais técnica que isso, tá? Então, construa argumentos que mostrem que você tem capacidade de análise, de reflexão crítica e evite de todo jeito cair em descrições que são rasas, que são repetições do que já foi apresentado. Então, acredite no seu potencial crítico. Lá nas considerações finais, vocês devem estar ouvindo um ruído, estou com a participação especial canina aqui. Nas considerações finais, a gente precisa perceber as considerações finais como diferente de uma conclusão simples. As considerações finais, elas precisam retomar, por exemplo, os objetivos e mostrar se eles foram atingidos ou não. Lembra dos objetivos que você colocou lá na introdução? Você retoma eles. Você vai discutir alguns apontamentos, você vai apresentar alguns limites metodológicos, se você achou algum. É importante você sugerir desdobramentos futuros para futuras pesquisas e também volta a destacar a contribuição do estudo. Não é copia e cola da introdução, é uma discussão com base em aspectos que você mencionou durante todo o percurso do seu texto, que você vai ter essas referências, mas é um novo texto, tá? Não copia e cola não, que fica estranho. Agora vamos para os elementos pós-textuais. Eles são o que encerram o TCC. Então, eles têm um papel fundamental na construção da legitimidade acadêmica. O que vão ser esses elementos? Referências e os apêndices e anexos. As referências, elas são uma lista completa, ou seja, todos que você citou, eles têm que aparecer na referência e todos que estão na referência têm que aparecer no seu texto. Então, é uma lista completa e ordenada, claro, em ordem alfabética, de todas as fontes que você citou. As referências, elas precisam seguir
rigorosamente o estilo de formatação adotado, se é a APA ou se é a ABNT. Aqui nesse mini curso a gente está considerando a APA e precisa ter uma atenção especial à consistência. Essa consistência ela diz respeito sobre a qualidade dos textos que você pesquisou, sobre, como eu falei, confirmar que tudo que foi citado está nas referências e vice-versa. Os apêndices e anexos. Os apêndices são materiais elaborados por você, que é o autor ou a autora do TCC. Por exemplo, roteiro de entrevista, questionário que você criou, ele é um apêndice. Material que é externo, que é para complemento de estudo, sei lá, lei, reportagem, coisa assim, vira anexo. Então, tem diferença entre apêndice e anexo. Beleza? Estamos chegando no final. Aqui, como eu te falei em outra aula, os textos que eu estou utilizando para pensar essas aulas são esses 2 livros e é muito fácil acessá-los tanto em PDF quanto para comprá-los. Chegando agora aos finalmente dessa aula número 3, eu queria que a gente pensasse que uma estrutura bem elaborada ela não é apenas uma exigência técnica, é um instrumento para organizar seus pensamentos, para validar seus conhecimentos, para dar visibilidade até à produção, né? Que muitas vezes, e creio eu que na maioria das vezes ela nasce elaborada de um esforço e dedicação de um período de 1 ano, não é pouca coisa. É uma celebração e é um ritual do final de um percurso acadêmico. É importante lembrar que a estrutura do TCC ela deve refletir uma coerência interna, claro, entre o tema, o objetivo, teoria, método e resultados, essas coisas têm que estar entrelaçadas. Cada parte ela tem uma função epistêmica que vai contribuir para a qualidade da ciência como um todo. É fundamental respeitar as normas técnicas, também um ato ético, claro, de inserção na comunidade acadêmica. Nessa aula, a gente viu o quê? A gente viu com alguma profundidade, acredito eu, a estrutura do TCC, os seus elementos obrigatórios, qual é a função acadêmico-científica. Então, a aula se desenhou por aí. Na próxima aula, a gente avança mais um pouco em outros aspectos. Vamos pensar os aspectos do desenvolvimento dessa pesquisa. E vamos conversar também sobre estilo, coerência textual, revisão, erros mais comuns, não exatamente na próxima, mas em uma das próximas vai ter isso. Fica comigo, se você quer receber a notificação quando eu postar o vídeo novo, achei que é interessante você se inscrever para o YouTube te notificar, beleza? A gente se vê, até, tchau!